Olá, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em radiocpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão pelos nossos canais facebook.com/radiodaielb, youtube.com/radiocpt. Hoje, sexta-feira, sextou aqui na Rádio CPT com um conteúdo muito legal, bem importante, afinal de contas, depois de uma semana aí, né? Sempre bom agradecer e louvar a Deus por todas as bênçãos que Ele vem derramando aí em nossas vidas. E esse é o tema de hoje, dessa sexta-feira, dia 7 de outubro. Vamos falar sobre o tema Devoções Diárias. Deus fala com você. Quem está conosco aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos para falar sobre esse assunto é o pastor Roni Marquá, que é editor do devocionário Castelo Forte, que é produzido pela nossa igreja, a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em parceria com a IECLB, Igreja Evangélica de Confissão do Brasil. Então, você também é convidado aí a participar com a gente, a interagir nos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133322111. Conte aí para nós, né? Se você costuma fazer devoções diárias, se você utiliza o Castelo Forte, o nosso devocionário, e também qual a importância para a sua vida. Coloque aí nos comentários que a gente vai estar lendo e respondendo aí na sequência. Na sexta-feira, sempre conosco também, o pastor Arno Bessel, nosso correspondente internacional lá na Inglaterra, onde a gente vai, nesse momento, fazer a saudação. Bom dia, pastor Arno. Bem-vindo de volta à revista CPT, né? Depois de um período de férias. Bom dia, Luana. Bom dia, nosso querido convidado, pastor Roni. Especialmente uma grande saudação aí aos nossos queridos amigos, ouvintes e espectadores da Rádio Cristo para Todos. Faz vários meses que a gente não tem tido esse programa e não tenho participado por várias razões, mas é muito bom a gente retornar e participar desse programa que é muito querido e também muito especial para todas as pessoas que acessam esse canal. Você falou, Luana, de que nas devoções diárias Deus fala conosco, e de fato, a gente ouve tantas pessoas e tantas fontes falarem para a gente no nosso dia a dia, e é super necessário, essencial, é uma grande bênção quando a gente separa um tempo para deixar Deus falar a nós através das suas palavras, através do nosso momento de devoção. Eu tenho certeza que o nosso convidado vai repartir algumas dicas importantes de como fazer isso e por que também a gente insiste nesse assunto. Com certeza, com certeza. Muito bom reencontrá-lo, pastor Arno. Nosso último encontro foi numa quarta-feira, né? Nós mudamos depois a nossa programação para sexta-feira do Revista. A gente não conseguiu combinar bem as férias, um pouco eu tirei, depois o pastor Arno, por isso que a gente teve mais tempo afastado, mas é sempre uma alegria aí você trazer aí boas reflexões também para o nosso programa aqui, para a nossa audiência do Revista CPT. Antes de saudar o nosso convidado, então, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, que inclusive você pode adquirir o devocionário Castelo Forte lá na loja virtual editoraconcordia.com.br, entre outros muitos produtos, livretes, materiais evangelísticos e missionários que você adquire lá. E fica a dica, né? Você pode inclusive estar dando de presente um devocionário Castelo Forte para alguém muito especial aí, adquirindo na loja virtual. E a Editora Concórdia, que também publica a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o Mensageiro Luterano, que traz aí como destaque esse mês muito especial do Dia das Crianças também. E você é convidado, inclusive, a conferir aí conosco, folhear os destaques da revista deste mês de outubro. Na edição de outubro do Mensageiro Luterano, entenda como educar as crianças, sendo que hoje o caminho é virtual. Neste mês das eleições, artigos refletem o dever do cristão como cidadão. Um texto sobre cooperação ou competição traz uma reflexão sobre as vivências no cotidiano e os diferentes sentimentos que permeiam nosso ambiente. Assine, leia e compartilhe a revista oficial da IELB. Legal, você pode estar assinando, então, mensageiroluterano.com.br e fica a dica para que você dê também assinatura para alguém de presente. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana, que também possui diversos materiais, projetos bem bacanas, livretes especiais, inclusive aí para o Dia das Crianças, você confere em oraluterana.org.br.
A IELB, que também, né, em parceria com a Editora Concórdia e a Hora Luterana, publicam outro devocionário muito especial também, que é o devocionário 5 Minutos com Jesus. Ambos, Castelo Forte, 5 Minutos com Jesus, você pode estar adquirindo lá na loja virtual da Editora Concórdia. E lembrando, né, que nós temos mensagens para os 365 dias do ano. Então não perca essa oportunidade de estar conectado com Jesus aí através desse material bem especial dos devocionários produzidos pela IELB. Vamos lá, então, fazer a saudação com o nosso convidado de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos, pastor Roni Marquá. Bem-vindo à Rádio CPT mais uma vez. Muito obrigado, Luana. Obrigado, pastor Arno, também pela sua participação. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Nosso bom dia aos que nos ouvem, aos que nos veem e acompanham este programa. E queremos hoje conversar um pouquinho sobre a importância não só de termos um devocionário ou 2 devocionários na igreja, mas também de termos esse momento de podermos conversar com Deus, de podermos ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia. Que bacana, que bacana. A gente fica muito feliz que você aceitou esse convite e essa oportunidade de estar aqui nos estúdios mesmo. Inclusive o pastor Roni trouxe aqui, né? Acho que podemos mostrar já para a nossa audiência aí esse material bem bacana, né? Que é o Castelo Forte, devocionário, meditações diárias ali de 2022 e já foi lançado, né? De 2023. E eu acho que para a gente começar a conversar esse nosso bate-papo de hoje, pastor Roni, é falar um pouquinho sobre a história do Castelo Forte, né? Porque afinal de contas são 65 anos de atividade, né? Começou essa parceria da IELB com a ICLB, né? Com a Igreja de Confissão, por causa do devocionário, há 55 anos atrás, e estamos na 54ª edição, isso? Isso. São 55 anos já de edições do Castelo Forte, a próxima que vai sair, 2024, de 2023, que é essa aqui. Vamos ver se agora eu consigo mostrar direito. Isso. Para cá. Aí, pronto. Esse é o Castelo Forte, então, do ano que vem. E é a 54ª edição. Na verdade, não é o mais antigo devocionário da IELB. O mais antigo era o Devoções Concórdia, que foi produzido de 65 até 68, 69, se eu não me engano. E como a igreja sentiu necessidade de incrementar esse trabalho, em 1967, ela, em reuniões com a direção da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IECLB, se decidiu trabalhar uma parceria, de ter uma ação ecumênica que ainda hoje vamos dizer assim, hoje é a única ação ecumênica que a IELB tem em nível nacional, que é com a Igreja de Confissão Luterana para a produção deste devocionário, e a partir do devocionário também a produção das obras o livro de Concórdia e as obras selecionadas de Martinho Lutero. Então essa é a parceria ecumênica que a IELB mantém, mas o devocionário é da IELB desde o início, desde a sua criação lá em 1967, e a primeira edição saiu então em 1969 o primeiro. 69, foi publicado em 68, vendido em 68 para ser usado em 1969. Que bacana. Quando eu falei a mais antiga, é a mais antiga ainda, né? Em atividade. Isso, aí, né? Ainda em atividade. A gente tem que resgatar um pouquinho da história, né? Eu já faço parte dessa história, eu sou meio museu, né? Então... Inclusive, a gente conversando antes, né, pastor Roni, sobre essa parceria para dar origem ao Castelo Forte, né, das duas igrejas, é que surgiu também a CIL, né? A Sim. Câmara Interluterana de Literatura. A comissão. Isso, né? A comissão, isso. Então, realmente, em 67, as duas igrejas indicaram representantes e se criou essa Comissão Interluterana de Literatura. Na verdade, no início ela tinha um outro nome, mas depois, a partir da década de 70, se oficializou com esse nome. Se tem um regimento que regula, que ajuda ao relacionamento, à existência dessa comissão. E até hoje, então, ela tem trabalhado especificamente na produção do Castelo Forte, primeiro, e depois, então, com as obras de Martinho Lutero. E na década de 80, uma das grandes obras que a CIL produziu para os 500 anos do nascimento de Lutero foi, em primeiro lugar, o Livro de Concórdia, a tradução em português do Livro de Concórdia, que são as nossas confissões como Igreja Luterana, e também, naquele primeiro ano,
um livro com as obras de Lutero. Não é o primeiro volume das obras selecionadas, mas é um volume que reuniu as obras mais importantes de Lutero, um volume conhecido como Pelo Evangelho de Cristo. Então, isso também foi publicado nos 500 anos do nascimento de Martinho Lutero. Quantos volumes publicados ao todo nós temos das obras selecionadas? Hoje nós temos, além desse Pelo Evangelho de Cristo, temos mais 13 volumes, então, já das obras selecionadas. O projeto são 16 volumes. Inicial eram 14, hoje nós temos projetados 16 volumes. Então temos 3 pela frente ainda que E tem vão ser previsão? Tem produzidos. previsão ou não? Em outubro do ano que vem é para sair o volume 14, Olha que bacana. que são a questão de debates e controvérsias, o segundo volume com debates e controvérsias de Lutero e da Igreja Luterana daquela época. Falando em traduções e curiosidades, eu queria perguntar para o pastor Arno se aí na Inglaterra também tem algum devocionário, né, que é produzido pela igreja anualmente, enfim, se tem parceria também com a igreja de alguma outra igreja irmã, pastor? Nós não temos produção própria de nosso devocionário, por ser uma igreja bastante pequena, então a publicação se tornaria difícil. Mas nós usamos, e várias congregações também usam, devocionário que é produzido pela Lutheran Church Missouri Synod, né? E é chamado Portals of Prayer, né? Inclusive, eu tenho um exemplar aqui, casualmente, né? Conseguem ver? Então, ele não é uma edição que traz as devoções todas para um ano, mas é trimestral. Então, cada trimestre sai um novo volume e que a gente usa e recomenda bastante para os nossos membros e também usa como material que se dá para visitantes ou amigos. Que bacana, que bacana. A gente anunciou aí no início do programa, então, o pastor Rony Marquá como editor aí do Castelo Forte, devocionária, né? Que está há 1 ano e meio, na verdade, como editor, né, pastor Rony? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho, né, como é que é o trabalho de editor, né? Quem é que faz, como é que funciona aí para produzir esse material aí tão importante para as duas igrejas, né? Porque eu acho que também tem toda essa questão, né, dos convidados, os autores, são vários autores, né, dos devocionais que estão presentes aí no Castelo Forte. Queria que tu contasse um pouquinho como é que funciona toda essa preparação, organização, até chegar aí nas nossas mãos. Tá bom. Bom, nós começamos, na verdade, o Castelo Forte 2023, ele foi iniciado, o trabalho de preparação dele, em junho do ano passado. A primeira coisa a fazer é selecionar os textos bíblicos que serão usados. E a gente tem uma grande ajuda nisso, porque há uma entidade na Europa, na Alemanha, principalmente, são os irmãos moravianos, que eles já produzem há séculos, eu creio que mais de 3 séculos, eles produzem a cada ano uma listagem de textos bíblicos para serem usados. E a ideia que o Castelo Forte segue também dentro de um período de 4 anos, nós abordamos mais de 90% da Bíblia, dos textos bíblicos da Escritura Sagrada. Então há justamente um trabalho de que você torna a Bíblia presente na vida das pessoas como um todo, tanto Antigo como Novo Testamento. Então, dentro desse período de 4 anos, se passam os principais textos bíblicos. Então, tem normalmente um evangelho, né? Pega dos 4 evangelhos e textos do Antigo e do Novo Testamento. Os salmos nos finais de semana, então também são utilizados. E com isso você tem, então, uma abrangência, né, de ajudar as pessoas também a lerem a Bíblia como um todo. E além de selecionar esses textos, o senhor também é responsável por convidar as pessoas das duas igrejas para escrever. Então, nós temos um grupo hoje, são cerca de 240 pessoas, que são autores e autoras das meditações do Castelo Forte. Ele não é um grupo fechado, há pessoas que pedem, esse ano eu gostaria de esperar ficar 1 ano sem escrever. Então, na verdade, as 2 bancadas, né, as bancadas de cada igreja na CIL, indicam novos nomes que são convidados. Então, agora, nesse mês de outubro, eu vou, provavelmente a partir dessa semana ainda, começar os convites, né, enviar os convites dizendo, olha, você foi convidado para escrever uma meditação sobre esse texto bíblico para o dia tal, e também se há uma data especial, né, então também é informado, tal domingo do ano, ou dia da reforma, ou Páscoa, ou Natal, né, então isso também é informado para a pessoa. E aí a pessoa aceita o convite, né, ela tem até o final de fevereiro para
para escrever a meditação. E aí março e abril, então, são meses, assim, para mim, bastante trabalho com isso, né, de revisar todos esses textos, porque eles têm um padrão, né, você tem que ter um título, tem um versículo-chave que você escolhe dentro do texto bíblico, e aí tem um padrão também de 1.450, 1.500 caracteres, não pode ser menos nem mais, né? Então às vezes você tem que cortar, às vezes tem que acrescentar, né? Então tudo isso você faz em parceria com o autor também, então se faz uma revisão. Esse padrão segue mais ou menos, meio parecido com o da hora luterana também, né? O Devocionário 5 Minutos com Jesus também tem esse padrão, né? Do título, do versículo, aí termina com uma oração, né? Acredito que nesse aspecto é similar, né? É mais ou menos para caber assim, dentro de uma página, né? Então, cada dia você tem uma página, um texto, né? Então, é esse padrão. Então, 1.450, 1.500 caracteres e mais 250 caracteres para a oração. Então, esse é o padrão. Isso dá trabalho, às vezes, principalmente quando vem um texto muito grande, né? Às vezes vem texto com 3.000, né? Já recebiam com 6.000. Então, o que você tira, né? O que a pessoa acha que é mais importante disso aqui? Então, você tem que fazer uma proposta e dizer, olha, minha proposta como editor é que fique esse texto. Aí você devolve para a pessoa, para o autor, e ele diz sim ou não. Falando em datas especiais, você comentou, né? A gente sabe que ao longo desses 55 anos, né? 54 edições, tivemos aí algumas edições especiais, né? Que eu me lembro, a última agora foi da Reforma, em 2017, que ele foi trouxe textos de Lutero, né? Todo o devocionário. Antes também teve o dos 500 anos do nascimento de Martinho Lutero. Isso, Aí também a gente teve que aprender como CIL, né? Como os tempos mudam. Em 1983, uns 500 anos do nascimento de Lutero, foi feito um devocionário com textos de Lutero. E teve uma aceitação assim tremenda. As duas igrejas, o pessoal gostou muito, né? E aí a CIL, para 2017, para os 500 anos da Reforma, decidiu fazer isso novamente. E aí a surpresa que a CIL teve é que esse devocionário não foi bem aceito. São textos antigos, a linguagem é mais antiga, claro, era Lutero falando, né? E não que não são importantes os textos de Lutero, mas assim realmente a gente sentiu o retorno que a CIL teve realmente de que não houve uma boa aceitação, né? Uma outra edição especial que teve do Castelo Forte foi no ano 2000, que as devoções foram feitas em cima das 6 partes do Catecismo Menor. Isso também foi uma experiência que foi feita naquela época, que foi bem recebida, né? O pessoal gostou. Tinha várias histórias bíblicas que seguiam, por exemplo, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, e assim se passou todo o Catecismo Menor. Também uma outra experiência. Mas normalmente é esse projeto assim de em 4 anos nós lermos a Bíblia toda e também conversarmos, termos uma aplicação dessas verdades bíblicas para a vida das pessoas. Muito bem, com certeza. E acho que Pastor Rony, sim. Essa segunda edição que foi feita com devoções de Martinho Lutero, os textos eram outros ou eram os mesmos? Foi uma republicação do anterior? Na verdade, houve se buscou textos novos, porque nós já tínhamos, então, as obras selecionadas de Lutero, principalmente as que falavam de exegese bíblica, de interpretação de livros da Bíblia. Então, se buscou muitos textos novos, mas não todos eles, vamos dizer assim, pela lembrança que eu tenho, cerca de 1/3 dos textos, 100 e poucos textos, foram usados daquela primeira edição. E o restante foram textos novos que foram utilizados em 2017. Muito bem. Acho que também é importante a gente falar justamente sobre a importância desse trabalho, né, desse devocionário, tanto para as igrejas, para as 2 igrejas, né, e também para as pessoas, né, poderem aí ter essa oportunidade, mais um recurso, mais uma ferramenta para estar em contato com Jesus, né, pastor? Tranquilo. O que a gente diz, até, eu vou ler um pequeno parágrafo aqui no verso do Castelo Forte 2023, ele diz assim, Deus criou um mundo perfeito e colocou ali o homem e a mulher. E esse paraíso era melhor ainda porque o Senhor Deus andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, como vemos em Gênesis 3:8. E Deus se comunicava com a sua criatura. O pecado quebrou essa perfeição, mas mesmo assim Deus manteve seu relacionamento com as pessoas, vindo ao encontro delas e lhes prometendo restauração e salvação em Cristo.
O Castelo Forte 2023 traz para o seu dia a dia a voz do Senhor, como aquele vento suave lá no jardim, chamando você para um relacionamento amoroso com Ele. Então, essa é a utilização da palavra de Deus que nós vemos como algo muito importante. É Deus falando conosco. Se você pudesse, por exemplo, a cada dia na sua mesa de refeição, ter Deus sentado do teu lado, Deus lhe dizendo uma palavra, lhe contando uma história, aplicando essa palavra para a sua vida. Olha a importância que isso tem para a vida da pessoa, né? E é isso que é o Castelo Forte. Tem um texto bíblico, que é a palavra de Deus, e tem uma aplicação desse texto bíblico na forma de lei e evangelho para a sua vida do dia a dia. Que é uma forma também de fortalecer a nossa fé também, né, pastor? É um alimento espiritual, né? Então, além da gente estar ali, né, fazendo a oração, fazer a devoção, fazer a oração, estar em contato com Jesus, a gente, de certa forma, também está alimentando a nossa fé, né? É um meio da graça, a palavra de Deus, né? O meio pelo qual nós recebemos a graça de Deus no nosso dia a dia. Então, por isso é tão importante a igreja ter um devocionário, né? Que bom que nós temos 2 e não fazemos concorrência, mas achamos que cada um deles é importante, tem as pessoas que gostam de ler esse, gostam de ler aquele, mas é importante que a igreja reconheça que esses 2 devocionários são por demais importantes para a vida das pessoas, para o crescimento das pessoas, para o seu relacionamento com Deus. E como isso é importante, eu acredito que isso aí também vem um pouco da questão da relação com o hábito, né? A gente criar o hábito, porque hoje em dia, nesse mundo tão corrido, né, que a gente não acha tempo para fazer todas as coisas, né, que a gente se determina a fazer, é do tipo assim, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo de orar, não tenho tempo de fazer imagino que seja em torno de 5 minutos, como é os 5 minutos com Jesus, para fazer uma devoção dessas, né? Em que pode significar muito para a nossa vida, e até porque a gente está nesse mundo, mas a gente tem que estar olhando para a vida eterna, né, pastor? Então, acho que é importante a gente criar também, né, esse hábito de estar em contato com Deus e ter essas ferramentas para isso, né? E graças a Deus a gente tem essa possibilidade de abrir a Escritura Sagrada, né, de poder abrir a Bíblia e termos, né, mais aí 240 colaboradores que ajudam a escrever essas devoções, né? São pastores leigos também das 2 igrejas, né, e que se dedicam a isso voluntariamente, que querem colocar a voz de Deus no dia a dia das pessoas, né, para dizer, olha, esse é o caminho, né? Ou como Jesus diz, esse é o caminho, sigam por ele. Esse é um momento especial também de reunir a família, né? Que hoje em dia também é tão raro. É claro que podem existir muitas dificuldades hoje em dia de conseguir, de fato, todos os membros da família estarem juntos no mesmo momento. A gente deve reconhecer isso. Mas acho que ainda há possibilidades, em muitos casos, né? Da família ser reunida e em conjunto, né, se ler o texto bíblico, se ler a devoção, a oração, e também o momento de conversar-se um com o outro, né, dentro da família. Quando isso não é possível, mesmo assim, se recomenda, então, que a pessoa individualmente tenha o seu horário, tenha o seu momento individual. Quando se menciona a questão de que não tem o tempo, verdade é que hoje se está muito ocupado e muitas pessoas correm, de fato, bastante para colocarem o pão de cada dia sobre a mesa em sua casa. Mas, por outro lado, também eu costumo dizer que tudo aquilo que nós consideramos importante, tudo aquilo que é essencial na nossa vida, nós sempre conseguimos encontrar um momento para encaixar isso. E é o caso aqui também da devoção, né? Acho que consegue-se alguns minutos cada dia, sim, por mais corrida que seja a nossa vida. Verdade, muito bem. O pastor Roni comentou pela segunda vez, né, 240 pessoas, né, que se envolvem nesse trabalho do Castelo Forte. Me surgiu uma curiosidade aí de saber alguns números também, acho que a gente pode estar compartilhando aí com a nossa audiência, né, 55 anos, né, já estamos na 54ª edição, 240 colaboradores. O que mais que a gente pode trazer aí de números interessantes para a nossa audiência? Bom, completando o ano de 2023, são 20.088 meditações escritas já e publicadas. Então já passamos do número de 20 mil meditações, né? Então, realmente é um número bem expressivo, né?
Por outro Tem uma média por ano, assim, de quantos exemplares são Isso. publicados e comercializados, enfim. Nós já chegamos alguns anos atrás, ou 17, 8 anos atrás, a 60 mil exemplares, 70 mil, teve um ano que chegamos a publicar, né? Infelizmente, esse número vem caindo, né? Nós agora, para esse ano, são 55 mil exemplares que foram editados. No ano passado foram 50, então um pequeno aumento esse ano, mas realmente também é um número bem expressivo, né? Quer dizer, qual é o livro que você faz 55 mil exemplares para venda, né? É verdade. Não é qualquer livro que tenha um alcance desses, né? Mas por isso é importante, né? Nós estamos em 55 mil lares. Então, se você multiplicar isso pelo número de pessoas que escutam a meditação, que leem, né? E em alguns lugares é deixado, sei que eu conheço pessoas que têm o costume de comprar vários exemplares e deixam, por exemplo, Fazer missão, né? em consultórios médicos e de dentista, né? Que fica lá até alguém resolver levar para casa, né? Mas fica um bom tempo lá e as pessoas também têm a oportunidade. Olha aqui, deixa eu ler o de hoje, né? E também, então, faz a leitura da meditação daquele dia, né? E o pastor Arno há pouco comentou a questão de conversar sobre isso. Da minha vida, assim, da minha vida em família, eu me lembro já desde pequeno, quando o pai e a mãe faziam as devoções, lá a gente mais ouvia, né? Não havia, assim, uma conversa. Mas na minha vida familiar, com a minha família, o que eu gostava, assim, porque a gente tinha tempo daí depois para conversar sobre aquilo. Que é tanto a esposa como os filhos disseram, mas estava assim escrito na Bíblia, o que isso quer dizer, né? Quer dizer, eles tinham a vantagem de ter um pai pastor em casa, né? E a gente podia, então, aprofundar aquilo, né? E hoje esse canal de diálogo, ele é muito mais aberto, né, pastor? Acho que a gente pode aproveitar muito mais essas oportunidades, né? De estar em contato com a família e poder, né, tá discutindo, debatendo, né, aprendendo juntos e conversando sobre isso. Porque, né, como a gente falou antes, tem tanta coisa externa que entra nos nossos debates, nosso meio familiar, nosso núcleo. Aliás, estava fazendo uma conta rápida aqui, né? Nós temos só da Igreja Luterana em torno de 244 mil membros, se não me engano. Se dividir por 4, uma família de 4 dá 61 mil, né? No caso, seriam exemplares. Então, a gente vê assim, né? Esse desafio também, porque hoje em dia as tecnologias também, né? É mais difícil tu conseguir, o próprio mensageiro luterano também, que nós temos ali de forma digital, né? Eu não sei o Castelo Forte, mas eu sei que os 5 Minutos com Jesus, tanto que a gente transmitia na Rádio CPT também, né? Tem outros formatos em que tu vai tendo acesso a essas mensagens, né? Então é um desafio também essas tecnologias, não querendo dizer que que seria ruim, né, para esse trabalho, não é isso, mas que é um desafio tu poder conciliar esses dois formatos, né? Realmente a questão do digital já se conversou muito, já se pensou muito sobre a produção do Castelo Forte, das meditações em formato digital, mas até hoje não se deu esse passo ainda. E isso se explica porque, ligado ao Castelo Forte, nós temos as duas editoras, né? Tanto a editora Concórdia da IELB como a editora Sinodal da IECLB. E uma das coisas que sustenta a editora, essas duas editoras, é a venda do Castelo Forte. Quer dizer, elas precisam contar com a entrada da venda do Castelo Forte para a manutenção do trabalho que é feito, né? Para ver a importância desse trabalho, né? Porque, como a gente falou no início do programa, a CIL surgiu, né, em virtude aí do Castelo Forte, e é o que mantém esse trabalho tão importante, né? Acho que isso é legal a gente estar compartilhando aqui para as pessoas verem essa real importância, né? E a outra coisa que está ligada a isso também é que com uma pequena parte do lucro que é passado da venda do Castelo Forte para a CIL também tem a produção das obras de Lutero, né? Então, a cada 2, 3 anos sai um volume das obras de Lutero. Hoje tem um editor específico para as obras de Lutero, o pastor Iedo, da IECLB, ele tem trabalhado junto com uma comissão na produção dessas obras de Lutero. Então, a venda do Castelo Forte, ela não só mantém o trabalho editorial das duas igrejas,
Quer dizer, nós temos produção de muito material financiado pela venda do Castelo Forte, como também temos a produção das obras selecionadas de Lutero. Então, se você tira o devocionário, tira o Castelo Forte do ar, vamos dizer assim, da vida dessas duas igrejas, muito material que nós temos aí à disposição hoje impresso, muitos livros, né? Nós não teríamos eles. E talvez nem as obras de Lutero, nem o livro de Concórdia. Né? Para quem não sabe, para quem não adquiriu o seu ainda, né, corre lá no site da Editora Concórdia, editoraconcordia.com.br. A gente vai estar colocando aqui nos links também, nos nossos comentários, né, para o pessoal adquirir, por apenas R$35. Imagina, por apenas R$35 você tem mensagens todos os dias, né? Essa facilidade, esse contato, essa aproximação aí com Deus, oração e tudo mais. E é um rico conteúdo, né, pastor? Então, 10 centavos por dia. É verdade. Conta. Realmente. Quer dizer, você gasta mais em água, em energia elétrica do que... É verdade. A gente, às vezes, né, gasta muito mais em tantas outras coisas e o que é mais importante, como a gente falou, é o alimento espiritual. A gente também precisa cuidar com carinho, ter esse investimento. Fala, pastor Aaron. Sim, eu tenho uma pergunta. Nós falamos Castelo Forte. Pastor Rony, tem algum histórico? Como é que se chegou a dar esse nome Castelo Forte? Ele sempre vinha já e continua vindo com esse título ou tinha algum outro anteriormente? Não, ele já desde o início ele é chamado de Castelo Forte. Antes disso havia na IELB o Devoções Concórdia, mas eram devoções produzidas pela IELB. Então, quando houve a definição de fazer esse devocionário conjunto entre as duas igrejas, já se deu o nome de Castelo Forte por causa de um hino de Lutero, que é usado nas duas igrejas e um hino que é um símbolo do luteranismo, né? Um hino escrito por Martinho Lutero, Castelo Forte é nosso Deus. Então, por isso o devocionário tem esse nome desde o princípio, né? Então, para dizer, olha, isso nós temos em comum, a nossa interpretação, o nosso conhecimento da Bíblia a partir daquilo que Lutero ensinou, né? E esse, aliás, que é baseado no Salmo 46. Onde vem também o próprio nome, né? O Deus é o meu castelo forte. Né? Então... Isso, Verdade. Até vou desafiar aí a gente encerrar o programa de hoje com o hino Castelo Forte, pode ser, Rodrigo? Aí o pessoal, quem não conhece, né? E também, já que é sexta-feira, né? Poder encerrar com música aqui na Rádio CPT, com esse hino maravilhoso que tem uma mensagem aí bem importante para a nossa vida. E falando, você comentou antes, né, sobre ter pessoas que compram para deixar, para fazer missão, para entregar para outras pessoas, para dar de presente e tudo mais. Tem relatos, pastor, assim, de pessoas que foram alcançadas pelo Castelo Forte, né, que tiveram uma importância na sua vida, que tiveram uma transformação na sua vida, enfim, tem alguma coisa legal aí para compartilhar com a gente? A gente recebe muitas vezes notícias, assim, e até na CIL, nas reuniões da CIL, vem pedidos que às vezes nos alegram muito, né? No ano passado entrou um pedido de uma pessoa que comprou o Castelo Forte por recomendação de um familiar, e ela começou a ler o Castelo Forte, ela é uma professora, e ela achou tão boas as devoções, as mensagens que vinham ali, que ela pediu autorização para ela gravar e colocar no Instagram dela, diariamente, essa mensagem. Então, ela lia a devoção gravando e disponibilizava para as pessoas do grupo de amizade dela, né? Então, isso a Sila autorizou, porque ela mesma dizia, né, essa mensagem tem me ajudado muito, tem transformado a minha vida, tem me ajudado, né, muito. Eu também... testemunho pessoal que eu posso dar, onde eu moro, na praia, na frente, no outro lado da rua, tem um casal, e eles têm a mãe da senhora, né, uma senhora bem de idade, bastante idosa já, e tem dificuldade de leitura, porque a letra é muito pequena, às vezes ela não consegue ler, né. E eu, conversando com ela, eu levei um Castelo Forte para ela, né. A minha surpresa é que no outro dia ela já tinha lido quase a metade do Castelo Forte. Ela disse, pastor, eu nunca ouvi falar da Bíblia assim como o senhor coloca aqui no Castelo Forte, como está colocado aqui no Castelo Forte. Então é uma pessoa que a gente vê assim mais no período de veraneio, né, quando eles estão lá,
mas que todo ano que ela me vê, ela não esquece o meu Castelo Forte. Ela já está esperando, já olha está só. esperando, porque ela não consegue ler muita coisa por causa do tamanho da letra. E o Castelo Forte, ele tem já pensando também nessa faixa etária, né? Tem uma letra que tem uma, vamos dizer assim, uma interface mais amigável para quem foi abençoado cronologicamente, né? Então, ajuda a leitura, né? Então são situações assim que as pessoas que quando têm o contato com a palavra de Deus, né, conseguem ver o quanto essa palavra é importante para a vida delas. Não é porque é um trabalho que eu faço, que um autor escreveu, mas porque é a palavra de Deus, é Deus falando com as pessoas. E quão bom, né, a gente ter esse contato e poder compartilhar com outras pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem Jesus, né, pastor? Acho que é bacana a gente compartilhar esses relatos, esses testemunhos, justamente por isso, né? Porque nós que somos luteranos já estamos acostumados com isso, né? Temos os nossos devocionários, já criamos esse hábito de fazer, mas aí, e Deus, eu sempre gosto de dizer isso, né? Deus nos usa, né, para levar o amor de Jesus a outras pessoas, e que as pessoas absorvem de forma diferente. Então, o que para mim pode ser uma coisa já habitual do cotidiano, da minha vida cristã, para outra pessoa pode fazer toda a diferença, né? E aí, você comentou aí sobre, né, deixar em consultórios médicos e tudo mais, e quantos outros trabalhos, outras atuações a gente pode fazer, por exemplo, capelania hospitalar, que pode ser utilizado, né? Em visitas aos presídios, por exemplo, né? Que a gente sabe que são pessoas que muitas vezes querem ter esse contato com a palavra de Deus, né? E são oportunidades que a gente tem, né? A gente já conhece essa graça, esse amor de Deus que se revelou na nossa vida, e às vezes é algo tão comum para nós que a gente não lembra o quanto isso é importante para as outras pessoas também, né? Quanto é importante essa obra que Deus está fazendo no mundo, né? Como a gente destacou antes, no paraíso Deus vinha conversar com as pessoas, mas aquele relacionamento foi quebrado por causa do pecado do ser humano. Mas Deus não deixou o ser humano. Deus quer restaurar esse relacionamento e faz isso pela sua palavra. E é essa palavra que dia a dia Deus vem ao encontro para trazer consolo para o coração da pessoa, né? Para dizer, olha, você faz coisas erradas, sim. Eu sei disso, mas eu ainda assim te amo, né? E quero que tu viva comigo, agora e para sempre, né? Então essa é a boa notícia que o Castelo Forte sempre de novo traz, né? E por isso Deus é Castelo Forte, né? Podem vir os pecados que forem na nossa vida, se nós nos arrependermos e confiarmos em Cristo, o perdão está ali, né? O relacionamento, através de Cristo, é restaurado e Deus continua sendo o nosso Deus e Pai de amor. Muito bem, muito bem. E como é que... Vamos falar um pouquinho do futuro aí do Castelo Forte. Você falou, né, que já está se preparando já foi lançado esse do próximo ano, de 2023, e agora já está nos preparativos para 2024, aí convidando, né, Isso. Passando os convites para os autores. E aí o senhor está 1 ano e meio, então imagino que pegou uma em andamento, uma edição em andamento. E essa primeira completa. E essa primeira completa, e agora a segunda que vai ser completamente... Como que foi, assim, pegar, né, o Castelo Forte em andamento e ter que concluir, e aí depois, né, poder fazer essa edição por completo? Bom, para mim não foi muita novidade, porque eu desde 2002, né, há 20 anos já faço parte da CIL, né, como membro da diretoria nacional e responsável pela área de comunicação, então eu participei todos esses anos na CIL como integrante, né, então a gente já acompanhava muitos anos esse processo de produção. Mas, de fato, foi, assim, desafiador, né? Porque é um passo novo, diferente. A gente ouvia falar, né? O editor trazia relatórios para nós. Agora você não tinha um relatório, você estava vivendo ali o dia a dia, né? E, assim, a preocupação, porque você está lidando com pastores também e autores e autoras de outra igreja, né? A Igreja de Confissão Luterana, que em alguns momentos tem pensamentos diferentes, então você tem que, às vezes, revisar texto. De dizer, olha, você disse isso assim, quem sabe fica melhor de outra maneira. Então você também tem que ter consciência de que isso precisa ser dito de uma maneira amorosa, né? Não é quebrando os pratos que a gente vai resolver a questão, né? Então a gente não pode afastar ou afugentar os escritores, os autores, né, do Castelo Forte. Então, de uma maneira tranquila.
E, de fato, até hoje não houve problemas maiores, né? Por exemplo, em 2022, essa aqui nós tivemos 3 autores que questionaram alguma coisa na revisão que eu fiz, né? 2 da ISLB e 1 da IELB. Ainda assim, então, quer dizer, não foi só eles têm problema. E não foi problema de doutrina também. Foram maneiras de dizer a coisa que a gente propôs uma maneira melhor de expressar aquilo. E foi bem tranquilo. E o 2023, então, também foi... Aqui menos problemas ainda, acho que foi mais... A gente vai criando um padrão, né, e vai se harmonizando com os autores, e você começa a entender o que a pessoa quer dizer. Às vezes você expressa a mesma coisa que ele escreveu lá, mas de uma forma que fique mais compreensível para o leitor, né? Que isso é importante também. O meu primeiro trabalho é esse, me fazer de leitor. Bom, eu estou lendo uma devoção, eu estou entendendo o que está escrito aqui, não, aqui tem dificuldade. Então, como dizer isso de uma forma que eu entenda melhor lendo, né? Uma outra vantagem é que um texto lido você pode ir para frente, pode ir para trás, né? Você pode peraí, não entendi, deixa eu ler de novo. Mas mesmo assim, muitos leitores não querem fazer isso, querem entender na primeira leitura, né? Eu li a primeira vez, eu tenho que entender. Então, essa é uma das grandes preocupações na hora da revisão dos textos, né? Que aquilo seja compreensível numa primeira leitura para a pessoa, né? Então, não pode ser um texto difícil, não pode ser um texto muito rebuscado, não pode usar muita adjetivação, né? Numa linda manhã formosa e bela. Você tem pouco espaço, né? Então, então tem que também ser conciso, mas não ao ponto de perder a importância do conteúdo que está sendo dito ali, né? Com certeza, com certeza. Outra curiosidade minha é em relação à capa, a escolha da capa, porque eu me lembro, por exemplo, mais uma vez trazendo o comparativo com os 5 Minutos com Jesus, né? Eles também lá, eles apresentam 2 capas lá para o pessoal escolher, né? E a mais votada. Mas como é que funciona a escolha da capa? Bom, nós agora, o padrão que tem na CIL, acho que uns 10 anos para cá, cada ano uma das editoras produz a capa e a diagramação. Ela é responsável pela parte física do Castelo Forte, vamos dizer assim. Então, desse Castelo Forte 2023 foi a editora Concórdia, da nossa igreja, que foi a responsável. Então, ela fez todo o processo, o projeto de diagramação, né? Como vai ficar o texto, que fonte usar, que tamanho de fonte usar, né? E também a escolha da capa. Uma das coisas que a gente mudou um pouco agora, desde nessa primeira edição que eu trabalhei de completo, assim, foi de, como editor, eu propus para a editora um tema para a capa. E como eu li ali antes, é essa questão de ouvir a voz do Senhor caminhando no jardim, né? Então, essa foi uma proposta, porque um dos livros bases em 2023, para as leituras e para os textos devocionais, é o livro de Gênesis. Então, logo no início do ano já se começa lendo Gênesis. Então tem uma referência, a capa também tem uma referência ao conteúdo. Então a gente procurou trazer assim, uma referência ao conteúdo das meditações para a capa, né? E em cima disso, então, pensando no jardim, pensando no calor da presença de Deus, né? Então a ideia foi trazer um fogo, né? Como você está num jardim, né? Onde Deus está presente, que traz aquele aconchego, você se sente num ambiente aconchegante. Então essa foi a ideia de que a editora trabalhou. Para o ano que vem, 2024, o trabalho vai ser com a editora Sinodal, né? Mas é tranquilo, eles fazem uma proposta, a gente né, analisa, então o próprio grupo da CIL, né, analisa então a capa e diz, olha, muda ali. Então, mas é fácil trabalhar com gente que gosta de trabalhar nisso. Que bom, tá? que bom. E com os autores também. Pode falar, pastor Arno. Sim, pastor Rony. Mas voltando um pouquinho à questão da linguagem, das palavras a serem usadas, o Brasil é tão imenso e muitas expressões que são usadas numa região são desconhecidas em outra, há regionalismos e tal. Como é que se trabalha isso quando se faz uma publicação como essa, que visa a falar a pessoas de todo o Brasil, não importa aonde elas moram? O primeiro ponto é evitar regionalismos, né? Até porque
às vezes você pode criar situações assim que são inusitadas, né? Podem criar problemas de interpretação, né? Então você tem que evitar regionalismos para evitar problemas, né? E isso realmente, então, quando se faz a revisão, a gente procura dizer, não, mas esse linguajar, ele não é usado, né? Chamar para Deus de patrão. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, quem está num CTG, a compreensão disso é clara, né? É um regionalismo, um gauchismo que nós usamos aqui, né? Mas isso fora do Rio Grande do Sul pode até ferir os ouvidos das pessoas e elas não gostarem disso, né? Então, deixa o regionalismo para o uso do coloquial, né? E um livro que é feito para a igreja, para duas igrejas nacionalmente, né? Então, a gente procura evitar esse tipo de linguajar. A não ser que seja essencial, mas é difícil de você ter que essencialmente usar um termo, um linguajar para expressar uma ideia, né? Muito bem. E assim como para a capa, né, fica para cada ano com uma editora, né, é feito de uma forma equilibrada, digamos assim, isso acontece com os autores também? Há um número X de luteranos da IELB e um número X da ICLB que escrevem? Nós temos um número de meditações para cada grupo, né? São divididas. Agora, 2024, que é um ano bissexto, então vão ser 183 meditações para cada igreja, né? Então, as bancadas de cada igreja na CIL indicam os autores. Então, nós temos um grupo de autores. Da ISLB, nós temos mais autores, porque a bancada resolveu privilegiar mais, ter mais gente participando. Enquanto que na bancada IELB tem mais autores que têm 2 devoções. Então, isso diminui o número de autores, mas o número de devoções é o mesmo, né? Então, essa pequena diferenciação aí. Muito bem. Outra curiosidade também minha é que eu sei que no Castelo Forte também há mulheres que escrevem, né, devoções das 2 igrejas. Das duas igrejas. Isso. Nós temos, no caso da ISLB, como eles têm o Ministério Feminino, né? Então, nós temos muitas pastoras que escrevem e também mulheres que não são pastoras, né, que participam. E também na IELB nós temos muitas mulheres que são convidadas, né? Temos um grupo bem expressivo de gente que auxilia na preparação. Que legal. Isso eu acho bem bacana, né? Porque às vezes a gente também fica com essa visão equivocada de que só pastor pode fazer devoção, escrever devoção, e não, né? Leigos também, né? E, inclusive as mulheres também participam disso aí. Eu acho que é uma forma de reconhecer também que as pessoas têm esse dom, né? E podem estar sendo aproveitados aí nesse sentido também, né? Que bacana. A gente vai caminhando aí para o final do nosso programa de hoje, né? Conhecendo um pouquinho mais sobre a história do Castelo Forte, esse devocionário tão importante para a nossa igreja, para as pessoas em geral. Lembrando que o pessoal pode adquirir, a gente já colocou ali nos comentários, né? No Face, no YouTube, lá na loja virtual da Editora Concórdia, por apenas R$ 35,00. Fica a dica, né? Compre mais, dê de presente para as pessoas. Está chegando aí o Natal também, né? Final de ano, amigo secreto. Essa oportunidade a gente está levando para outras pessoas, como o pastor Rony comentou, né? Deixar em consultório médico, deixar em posto de gasolina, né? Levar nos hospitais, enfim, compartilhe, espalhe a boa nova aí do Evangelho do amor de Jesus a outras pessoas. E não sei se o pastor Arno tem mais alguma pergunta aí para o pastor Rony, a gente vai encaminhando aí para o final, pastor Arno. Apenas agradecer a participação do pastor Rony, acho que foi muito esclarecedor em muitos aspectos e nos faz compreender não só de como surgiu e como se mantém o Castelo Forte, mas especialmente destacando a importância do mesmo, que é uma das maneiras de trazer-se a palavra de Deus à vida das pessoas, às famílias ou a indivíduos, e dessa forma crescer na fé, crescer no amor a Deus, no amor ao nosso semelhante, e também nos fortalecer na esperança da vida que temos em Cristo agora e da vida que há de vir. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Amém, amém. Obrigado, pastor Naro. Um abençoado final de semana aí para ti. Até semana que vem, agora na sexta-feira, né? Obrigado, sim. Pastor Rony, mais uma vez agradecer aí a sua participação com a gente, né? E o microfone está aberto para suas considerações finais. E acho que também para incentivar, né, as pessoas para que adquiram esse produto tão importante produzido pelas nossas igrejas. Isso, eu agradeço aí a oportunidade, a Luana, também o pastor Arno, por esse momento que a gente teve para dialogar.
E eu tenho que dizer assim que de fato é uma alegria muito grande para mim. Estamos aí 1 ano e meio trabalhando nisso e vejo que isso é um instrumento na missão de Deus, né? Quer dizer, se o ser humano estragou aquele relacionamento que tinha com Deus e que podia estar ouvindo a voz de Deus no jardim todos os dias, né? Hoje em dia Deus está em missão. Deus continua, como Ele prometeu, presente na nossa vida, através de seu Filho Jesus, através da sua palavra. E é essa palavra que o Castelo Forte quer compartilhar. Traz para vocês assim um apanhado, né? Uma cápsula, né? Com um comprimido de vitamina, né? Uma pequena dose a cada dia, e para reforçar, para restaurar, para nos colocar nesse relacionamento perfeito que a gente pode ter com Deus, e assim nos preparar para poder ouvir lá no céu, depois das histórias que Deus tem para contar para nós também, né? Devem ser bem melhores do que essas, mas hoje nós assim vamos nos preparando com essas, né? Para um dia poder estar com Ele eternamente lá. Amém, amém. Obrigado mais uma vez aí, que Deus continue te abençoando, né, no seu trabalho, no ministério, na vida pessoal também. Obrigado. E falando em ouvir a voz de Deus, né, e ouvir as histórias de Deus, como a gente prometeu, vamos encerrar então o programa de hoje com o hino Castelo Forte. Afinal de contas, sexta-feira, vamos louvar e agradecer a Deus por todas as nossas bênçãos. Desejo a todos um abençoado final de semana e voltamos então na sexta-feira. Eu, Pastor Arno, com Revista CPT, agora às sextas, 10h30 da manhã. Mas antes de segunda-feira eu estou de volta com Revista CPT Kids, eu, Elisa e a Cíntia. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.